pessoas! Tudo bem com vocês? Nós aqui de novo. Está animado para mais uma aula? Então, bem-vindo novamente ao programa Mais Aprendizagem. Professora Juliana está animada, espero que você também esteja e vamos trabalhar com mais uma aula, ok? Está pronto? Vamos então? Você lembra o que nós trabalhamos na última aula? É sempre bom relembrar, né? A gente vai ativando a memória e ativar a memória é uma coisa muito boa para o nosso aprendizado. Nós trabalhamos com a questão das plantas. As plantas também invadiram a sua casa? Pois é, a minha invadiram. Tem planta para tudo quanto é lado. Tem florzinha de um lado, tem hortinha do outro, uma alfacinha crescendo no outro canto e por aí vai, né? Melhora a nossa alimentação, equilibra tudo. Muito bom. Mas o nosso assunto não é planta hoje. O nosso assunto é os nossos pets. Mas uma parte não muito legal dos nossos pets. A parte do abandono. Olha lá, ó. Onde foi parar o melhor amigo? Onde foi parar? Tem alguns pets que estão sendo abandonados. Olha que dó, gente, que pena. Se você tem um, cuida dele, viu? Cuida porque ele merece todo amor e carinho. Vamos lá? Abandono de animais se multiplica na pandemia e atinge até cavalos e coelhos. Você já imaginou um cavalo sendo abandonado por aí? Não é uma coisa muito simples, né, gente? Um cavalo. Bichos são abandonados até 6 vezes mais por desemprego, quarentena e medo do Covid-19. Então, são várias das situações que estão fazendo com que esses animais sejam abandonados. Veja que triste. Segundo a reportagem, a justificativa das pessoas para o abandono são, olha lá, ó, como são justificativas muito fortes, né? Desemprego, diminuição da renda familiar, mudanças de casa por conta da pandemia, término de casamento, olha o que a pandemia está fazendo, gente. E até mesmo medo de contrair o novo coronavírus dos animaizinhos. Olha a carinha ali, ó. Olha a carinha de dó. Pois é, todas essas justificativas em cima dessa questão do abandono. Vamos para o exercício 1, que trata sobre isso, ó. De acordo com a reportagem, são justificativas para o abandono de animais todas as opções, exceto... E agora eu vou dar um tempinho para você ler, analisar e a gente já volta discutindo a resposta.
Conseguiu resolver essa questão? Leu direitinho? Repare que é de acordo com a reportagem, não é de acordo com o que a gente acha, com o que a gente acredita. E precisamos entender que aí todas são corretas, exceto uma. Então, significa que todas estão coerentes com a reportagem, menos uma opção. Então, vamos lá para as opções? Então, de acordo com a reportagem, são justificativas para o abandono de animais todas as opções, exceto, significa que é menos uma, tá bom? Todas estão corretas, menos uma. Então, vamos ler. Opção A, término de casamento. Reportagem falou sobre isso? Letra B, desinteresse pelo animal. A reportagem falou alguma coisa sobre isso? Olha lá, hein? Letra C, o medo de contrair o novo coronavírus dos animais. E a letra D, diminuição na renda familiar. A reportagem falou sobre 3 desses temas, apenas um que não. Qual você marcou? A, B ou C ou D? Resposta certa é a letra B. Muito bem, se você marcou a letra B, parabéns para você, está super atento aí na questão do texto da reportagem. Então, nós temos desinteresse pelo animal. Embora possa ser verdade em alguns casos, a reportagem não falou nada sobre isso, ok? Falou sobre término de casamento? Falou. Falou sobre o medo de contrair o coronavírus dos animais? Sim, falou. E comentou sobre a diminuição da renda familiar? Sim, comentou. Então, a resposta certa é a letra B. Precisamos ficar, gente, muito atento a isso. Essa questão da interpretação do texto, ela cai em muitas situações da nossa vida. Precisamos ler e interpretar direitinho o que está sendo pedido. Então, ali não é de acordo com o que nós achamos, é de acordo com o texto, ok? Muito bem? Respirou fundo, entendeu? Vamos continuar, então? Diretor da ONG Cão Sem Dono, Vicente Define Neto, relata à BBC News Brasil que desde o agravamento da pandemia no Brasil, tem recebido cerca de 200 e-mails por dia. Olha a quantidade. Em geral, de gente interessada em encontrar novos donos para os seus pets. Esse é um ponto positivo, né? As pessoas não estão simplesmente largando os seus pets por aí. Elas estão interessadas, estão preocupadas em encontrar novos donos para eles. Então, por isso, essa quantidade de e-mails, essa procura pela ONG por essa específica e por tantas outras, né? Além do papo boca a boca, vizinho a vizinho, vai passando, olha, não tenho mais condições de cuidar do meu cachorrinho, alguém quer, e faz essa doação direta daí. Segundo ele, esse diretor da ONG, ele é um aumento de 40% da procura anterior. Se comparado ao período do ano passado, essa procura por novos donos aumentou em 40% devido à pandemia, segundo o diretor da ONG, ok? Está lá na reportagem da UOL. Vamos para o exercício 2, então. Vamos ler com muita atenção, ok? Um aumento de 40% em relação ao período anterior significa que? Então, ele pegou essa taxa aí, esse aumento. Esse aumento de 40%, o que significa? Aí ele deu várias opções para a gente. Vamos ler as opções e eu vou dar um tempo para você pensar daí. A letra A diz assim, se tinha 100 anteriormente, depois do aumento terá 40. Pensa aí. Se tinha 100 no início, depois do aumento passa a se ter 140. Ou, considerando 100 o valor inicial, depois de um aumento de 40%, se tem 160. É isso que significa? E letra D, teve um aumento de 40, não importando o valor inicial. 40% significa um aumento de 40. Agora eu quero que você pense, analise e me diga qual dessas 4 opções é a correta. E a gente já volta.
E daí, conseguiu pensar? Claro que conseguiu, né? Mas pensou sobre o nosso exercício? Não fica divagando aí não, hein? Foca no que é importante, a interpretação disso. E por que é tão importante a gente entender o que é porcentagem? Gente, ela está espalhada na nossa vida inteira. A gente gostando ou não de números, de matemática, dessa questão de porcentagem, ela vai aparecer na nossa vida. Então é melhor a gente entender de uma vez por todas o que ela significa para não cair em armadilhas futuras, hein? Então, qual que é a pergunta? Um aumento de 40% significa o quê? Então, assim, vamos tentar entender, porque as opções podem confundir um pouquinho a cabeça, né? Então, vamos tentar entender. Um aumento de 40%. Lembrando que porcentagem é uma comparação, ok? Você compara com o total. Então, você não tem um valor fixo. Quanto é 40%? Depende do valor que você está se baseando. Então, pensando assim, a letra D já não seria correta, porque ela disse que um aumento de 40% significa 40%, independente do valor inicial, coisa que não é verdade. Porcentagem sempre precisa estar baseada em algum valor. Quanto que é 40%? Aí a gente pergunta, 40% de quanto? Qual é o valor base para isso? Então, ele altera dependendo do valor que você está considerando. Então, vamos lá. O aumento de 40%. Eu tenho meu valor e foi acrescido 40%. Então, ele deu alguns números aqui na opção. Letra A, tinha 100 anteriormente. Depois do aumento vai ter 40. Vamos pensar um pouquinho. Eu tinha 100. 100 reais, 100 quantidades de gatos, 100 qualquer coisa, ok? Eu tinha 100. Depois do aumento, vai ter 40. Faz sentido isso? Ele usou a palavra aumento. Aumento significa que vai ultrapassar o valor que já se tem. E o negócio diminuiu? É porque essa não é a opção correta. Vamos para a letra B? E qual você marcou? Se você marcou a letra B, parabéns para você. Então, o que temos aqui? Se tínhamos 100 anteriormente, agora nós temos 140. Então, teve um aumento. 100, 40%. 40% de 100 é exatamente o 40. 100 mais 40, 140. E essa é a resposta correta. Muito bem, troféu joinha para você se você acertou. Se você não acertou, não fique triste, ok? Vamos entendendo essa ideia para que na próxima você acerte. Falando em acertar, temos a questão 3. Ela diz assim, se considerássemos 240 casos de abandono de animais, ele deu um número, com um aumento de 40% em relação ao período anterior, teremos que o aumento em número de casos foi de... Repare que ele quer o aumento de número de casos, sendo que o total é 240. Então, qual seria a opção correta? Letra A, 40 casos. Letra B, 96 casos. Letra C, 144 casos. Ou letra D, 336 casos. Pensa aí que eu já volto.
essa questão tem matemática, não tem como fugir dela. Ele deu o total, então eu preciso calcular quanto é 40% desse total. Então, como que a gente faz essa conta? Nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores, né? Uma porcentagem de um valor, você tira esse D e coloca a quantia de vezes, ok? Então, 240, 40%. E a gente pode montar a regra de 3 também. A regra de 3, ela é uma estrutura que resolve todas as situações de porcentagem, ok? Então, 240 é o meu total, então ele equivale a 100%. Eu quero saber quanto é 40%. Então, você coloca um xizinho ali e multiplica em x. Então, vai ficar 100 vezes x igual a 240 vezes 40. Faz esta multiplicação, deu 9.600. O 100 que está multiplicando passa dividindo. Então, 96 casos é o número de aumento, porque ele corresponde ao 40%. Então, resposta certa é a letra B. Você acertou? Olha lá, hein? Presta atenção nisso. É continha básica. Vamos para uma parte bem boa, se é que a gente pode dizer que é uma parte boa, no meio dessa questão de abandono de pets, que é a adoção. Por outro lado, felizmente, a pandemia fez com que mais pessoas quisessem adotar um animal de estimação. Isso reflete como os pets podem ajudar as pessoas a lidarem melhor com o isolamento. Então, muitos aí estão adotando, gente. De acordo com Caio Maximino de Oliveira, psicólogo e professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a solidão causada pelo isolamento social é dolorosa e pode impactar tanto a parte física quanto mental das pessoas, afetando negativamente a saúde e a qualidade de vida. Nós muito bem sabemos disso, né? Sabemos sim. Muitas vezes as pessoas procuram formas de resolver essa solidão. Algumas o fazem com ligações frequentes para as pessoas queridas, né? E outras adotam animais de estimação, comenta o psicólogo. Então, as pessoas sempre buscam a solução para o seu problema. Falando nisso, exercício 4 e último, respira aí. Ana tem 4 gatos em sua casa e 2 cachorros. Olha aí. Se cada gato come 1,5 kg de ração por mês e cada cachorro 2,5 kg de ração por mês também, qual a quantidade de ração para gatos e para cachorros que ela precisa adquirir por mês? Letra A, 3 quilos para gatos e 4 quilos para cães, 6 quilos para gatos e 4 para cães, ou então 6 quilos para gatos e 5 para cães, ou 4,5 kg para gatos e 5 quilos para cães. Pensa aí que eu já volto.
Esse você resolveu com tranquilidade, não resolveu? É tranquilo, hein? É só questão de uma leiturinha básica aqui. Então, olha, Ana tem 4 gatos em sua casa. 4. Se cada gato come 1,5 kg de ração, 4 vezes 1,5 kg dá a quantidade de ração para gatos. E ela tem 2 cachorros. Cada cachorro come 2,5 kg de ração. Então, 2 vezes o 2,5 kg vai nos fornecer a quantidade de ração para cães. Então, olha aqui, ó, só multiplicar, ó, 1,5 por 4 dá 6 quilos para gatos. E para os cães, 2,5 vezes 2, 5 quilos. Então, a opção correta, a letra C, 6 quilos para os gatos e 5 para cães. Se você tem animalzinho em casa, tem que cuidar e tem que alimentar, hein? Olha lá. Então, trabalhamos hoje o quê? A questão dos nossos melhores amigos, os pets. Mas uma parte um pouco mais triste, né? O abandono deles. Então, se você tem um petzinho em casa, por favor, cuide dele com muito amor e carinho, porque ele depende de você, hein? Um animal de estimação pode ajudar a enfrentar esse momento. Isso com certeza, né? Nós sabemos disso. Então, cuide do seu animalzinho, preze por ele, ame ele e vamos vivendo um dia de cada vez que vamos enfrentar e vamos passar por tudo isso juntos, ok? Nos vemos na próxima aula, hein? Vê se não falta. Beijo e tchau!